Quantos eram os primeiros fiéis? É quase impossível dizê-lo. São Lucas, nos Atos, capítulo 1, versículo 15, cita o número de 120 e São Paulo fala-nos de 500 pessoas que, juntas, viram aparecer-lhes Jesus ressuscitado. Isso a gente pode conferir em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6. Mas, além de que estes dados se referem à época inicial, às semanas que se seguiram à morte de Cristo, nada prova que se tratasse de todos os membros da comunidade nascente. É claro, né? Não significa que todos estariam lá. Depois do primeiro discurso de São Pedro, dize-nos os Atos que 3.000 pessoas aderiram de uma só vez à nova fé. Isso está em Atos 2,41. E um pouco mais tarde fala-se já de 5.000 adeptos. Pensando que Jerusalém contava alguns milhares de fiéis por volta dos anos 35 ou 37, mas que isso era ainda uma fraca minoria na cidade, devemos estar perto da verdade. Também só podemos fazer uma ideia aproximada de sua organização. Não se pode pôr em dúvida que essa organização existisse, porque todo o empreendimento humano a pressupõe. O próprio sucesso do cristianismo no plano temporal prova que o seu desenvolvimento obedeceu a essa lei profunda da história, segundo a qual um movimento, para se desenvolver, precisa de quadros sólidos, de um princípio de comando, de um método de ação, e tudo isso em estreita relação, como que fazendo o corpo com a doutrina. Né? Lembra daquelas contradições, né, que a gente vai chamar de tensões, que a gente comentou no vídeo passado. Né? Ora, para que a igreja fosse uma instituição espiritual extremamente forte, era necessário que ela prestasse muito atenção aos aspectos mundanos. Né? Então você vai ver que durante a história da igreja, sempre quando se tenta exagerar para um lado, a igreja vai sabiamente olhar e classificar aquilo como heresia, né? Então todo movimento, por exemplo, que pretende, que são os movimentos gnósticos, né? Que pretende desprezar a carne a tal ponto de torturar o próprio corpo, né? De esquecer que nós temos que comer, nós temos que dormir, esse tipo de coisa, né? Então, tanto este extremo como o outro extremo, né? Eu vou servir o meu corpo e Jesus só quer que eu goste de pessoas, Jesus não quer nenhum tipo de disciplina. Sempre isso vai ser condenado pela igreja, né? Então, tanto uma igreja que se quisesse só espiritual, então não vou ter organização nenhuma, quanto uma igreja que se baseasse só numa instituição terrena, quase como se fosse ali uma instituição jurídica, né? Essas coisas vão ser excluídas pela igreja como proposta de ação, né? A igreja ela vive neste ponto do meio, né? Que ao mesmo tempo que é um corpo terreno, então você precisa do princípio de autoridade, organização, como qualquer empresa precisaria, ela é um corpo místico, um corpo espiritual, que tem as suas fundações no Cristo. Né? A sua obra teria necessidade de instituição? Não, acho que eu pulei alguma coisa aqui. Aqui, ó. O próprio Jesus, aliás, tinha transmitido essas estruturas aos seus discípulos. Para quem souber ler os evangelhos, um dos aspectos mais admiráveis da sua atividade sobre a terra é o esforço prático de organização e de instrução que realizou e cujos efeitos se prolongaram até os nossos dias. Tudo nos prova que Jesus, Deus feito homem, sabia perfeitamente que para lhe sobreviver, a sua obra teria necessidade de instituições humanas, ok? Lembra-se, tem uma parábola muito, assim, intrigante, né? Que é a parábola
Bom, eu não vou lembrar agora, mas eu vou dizer o mais importante, isso é facílimo encontrar na internet, né? Mas basicamente tem um servo que ele sabe que ele vai ser despedido. Então tá, ele trabalha com o dinheiro do seu senhor e ele sabe que vai ser despedido. E aí, o que que esse servo faz? Ele pensa, bom, é melhor eu angariar as graças do maior número de pessoas que eu conseguir, porque depois eu vou precisar de favores, vou precisar tentar achar outro emprego, esse tipo de coisa. E aí, este servo, ele servia a um senhor que emprestava dinheiro às outras pessoas, tinha relações comerciais, né? E o que que ele fez? Ele chamou essas pessoas e perguntou assim, olha, quanto que você deve ao meu senhor? E a pessoa fala assim, eu devo 100. Fala assim, vamos fazer o seguinte, escreve aqui nesse documento, eu vou assinar aqui para você, você deve só 50 agora. E começou a fazer isso com diversos credores, né? O senhor, quando viu aquilo, né, o senhor deste servo, louvou a astúcia do servo, né? E aí, lembre-se, essa é uma parábola contada por Jesus. O que está em jogo aqui não é claro, você ser desonesto. Não é isso que Jesus está defendendo, por causa disso que é uma parábola, né? Tem um senhor ali. Mas o que está em jogo aqui é que qualidades mundanas, qualidades terrenas, elas são importantes. Você tem que ter astúcia, né? É claro que o limite do cristão vai ser a desonestidade. Você não vai cruzar esse limite, né? Mas você tem que ter a astúcia de uma serpente e a singeleza de uma pomba. Percebeu, novamente, a atenção sobre a qual eu falava com você? Então você tem que ser extremamente astuto. Ora, se eu vou fazer qualquer obra, por mais espiritual que seja, eu tenho que ter planejamento. Tá, o evento vai começar a que horas, vai terminar a que horas. As pessoas elas vão ficar cansadas porque elas estão de pé, etc, etc, etc. Mas ao mesmo tempo que eu tenho o impulso espiritual, né? Isso para te mostrar que em momento algum Jesus pensou numa instituição meramente espiritual, abstrata, assim, sabe aquela coisa? Daí depois eu vou pro mundo real, né? Então é aquela coisa assim, né? As ideias, o jeito que interpretam Platão, né? O céu das ideias do Platão, assim, tudo não, e quanto aos aspectos práticos, quanto à realidade, lembre-se, desde o começo, a filosofia católica ela é uma filosofia extremamente realista. Só que não entenda realista enquanto a simplificação da realidade que se faz pelo realismo, por exemplo, pensando que realidade é só aquilo que é matematizável, né? Só aquilo que eu consigo medir, colocar no laboratório, consigo colocar numa planilha ali, isso é realidade. Isso é uma simplificação da realidade. Essa é a parte mais pobre até da realidade. Então, quando eu digo que a Igreja Católica ou a filosofia cristã ela sempre foi extremamente realista, eu quero dizer que ela tenta abarcar todos os aspectos da realidade, né? E todos os aspectos da realidade significa o seguinte, significa não olhar a realidade como se tivesse uma contraposição. Aqui existe o mundo espiritual, sobrenatural, do fantástico, dos milagres, e aqui existe o mundo das ciências. Não é assim que a coisa funciona. Não é assim que a coisa funciona. Então, se eu sou espiritual, eu penso desse modo. Se eu sou científico, eu penso desse modo. Lembre-se, os maiores cientistas durante toda a Idade Média foram todos cristãos, né? Os jesuítas foram cientistas muito importantes e assim por diante. Então não se trata de ver essa oposição, se trata de ver em camadas, né? Eu tenho aqui, claro, o meu corpo, por exemplo, as leis científicas, etc. Mas em cima disso eu tenho uma outra camada, outra camada, outra camada, outra camada. Então o cristão ele vai tentar olhar a realidade desde as camadas mais baixas e simples e não se engane, né? O que a ciência faz é medir as coisas mais simples da realidade, né? Tanto é que o grande perigo da ciência, que é o perigo que a ciência cai a todo momento, né? Os cientistas caem em todo momento, é o perigo da simplificação da realidade, né? É o carinha que estuda Freud e pensa que tudo
no subconsciente da pessoa é sexo, né? É o carinha que estuda, sei lá, estuda bioquímica e pensa que todos os sentimentos são só substâncias no cérebro, sabe? Essas questões que para qualquer pessoa mais matura ou madura filosoficamente falando, uma pessoa que tente abarcar todos esses níveis de realidade, aquilo ali vai ser de uma puerilidade assim horrível, né? É um moleque tentando entender o mundo, né? Então lembre-se, é justamente esse todo esse que é tensional, ok? Então, o meu corpo, por exemplo, o corpo em si, ele não é uma coisa ruim. O problema é que muitas vezes ele entra em conflito com uma camada superior de mim mesmo. Qual que é uma camada superior de mim mesmo? A minha alma, né? Então, sei lá, eu tô comendo um bom churrasco, eu tenho que agradecer a Deus por esse churrasco. Mas quando o churrasco ele entra em conflito com algo que está superiormente posto na hierarquia das coisas, então aí eu tenho um problema. Então o problema não é o churrasco. O problema é você inverter a hierarquia das coisas nesse mundo extremamente complexo, né? Então, novamente, volto a enfatizar, né, a filosofia cristã, né, a doutrina cristã é uma doutrina extremamente realista, né? Porque no limite o que é a realidade? O que é toda a verdade? É a palavra de Deus, né? Então, quando eu descrevo a água, se eu consigo descrevê-la de modo verdadeiro, então vamos lá, eu cheguei à fórmula H2O, isso é a palavra de Deus, né? A única coisa é que eu não vou me limitar, ser ingênuo, pensar que água é só H2O. Né? Eu não vou ser tão infantil a este ponto, né? Eu vou saber que a água para um náufrago é uma ameaça, a água para um sedento é a salvação e assim por diante, né? Eu vou saber que há uma complexidade que ultrapassa a ciência, né? Bom, nem sei direito porque eu estava falando sobre isso. Ah, sim, eu estava falando sobre isso para te dizer que de modo algum, né, a doutrina cristã ela vai abandonar os aspectos práticos e mundanos da vida. A única coisa é que isso vai ser organizado hierarquicamente, né? Deixa eu dar um outro exemplo. Vamos supor que eu estou lá fazendo vídeos, né, fazendo vídeos para difundir a doutrina cristã, né? Então, sei lá, eu sou um padre, eu tenho lá o meu canal no YouTube ou assim por diante. Eu vou usar todas as ferramentas que estão aos meus dispor, né? Não vou, não vou estudar marketing porque isso é coisa do mundo e as pessoas têm que assistir meu vídeo só pelo poder de Deus, né? Não é isso não. Eu vou usar todos os meios que estão ao meu dispor. Mas se chega a um ponto em que eu tenho que escolher entre essas técnicas e a honestidade, eu escolho a honestidade porque na hierarquia das coisas a honestidade está acima, né? Então eu, por exemplo, não vou fazer isso horrível que acontece na internet, né? E nas redes sociais, que é eu mando uma chamadinha assim só para a pessoa ficar escandalizada e querer ver o vídeo, né? O chamado clickbait, né? Que é como é que é? Traduzido seria isca de clique, né? Bom, porque isso envolve enganação, né? Isso é coisa de moleque fazer. Então eu vou querer, eu vou seguir a hierarquia das coisas. É esse que tá o ponto, né? Aí que tá o ponto. Deixa eu só ver se eu terminei esse parágrafo, que daí no próximo vídeo a gente continua. O próprio Jesus, aliás, tinha transmitido essas estruturas aos seus discípulos. Para quem souber ler nos evangelhos, um dos aspectos mais admiráveis da sua atividade sobre a terra é o esforço prático de organização e de instrução que realizou e cujos efeitos se prolongam até os nossos dias. Tudo nos prova que Jesus, Deus feito homem, sabia perfeitamente que, para lhe sobreviver, a sua obra teria necessidade, de instituições humanas.